contou uma história. Nós estamos tratando de algumas parábolas no decorrer desses últimos domingos, essa série de estudos sobre as parábolas de Jesus. E uma das parábolas de Jesus, ele vai contar a história de um pai que tinha 2 filhos. E nós leremos juntos, e eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem no livro do evangelista Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 11. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Os que puderem colocar-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós leremos o texto, embora seja conhecido. Gostaria que vocês prestassem atenção nessa história. Deus falará conosco através dela, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: E ele disse, se referindo a Jesus: Certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que eu tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão. E, correndo, lançou-lhe-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Traz a melhor veste e vestiu, e põe-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. E trazei aqui um novelho cevado e matai-o, e comamos e nos alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no caminho, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: O teu irmão chegou, e o teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele, respondendo, disse ao seu pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas agora é necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado. Senhor, essa é a tua perfeita palavra, e tu sabes que eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Senhor, ministra a tua igreja conforme a nossa necessidade e nos conduz essa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Essa é uma parábola, se a gente poderia arriscar, uma das mais conhecidas ou a mais conhecida de todas. E Jesus estava num momento do seu discurso e do seu sermão, e essa parábola ele estava se referindo a 2 públicos, a 2 perfis, na verdade, do seu público. De um lado, ele comia e era acompanhado de publicanos, prostitutas e pecadores. E do outro lado, ele era observado e analisado pelo grupo dos religiosos fariseus. E Jesus, antes de começar essa parábola, ele conta outras 2 parábolas. E aí ele sempre vai usar essa expressão, a ideia, a metáfora do achar e do perder, simbolizando o que significaria pecado e o que significaria salvação.
E aí ele começa falando a respeito de um pastor que perdeu uma das suas ovelhas, ela se perdeu no caminho e ele vai em busca daquela ovelha, acha e traz de volta ao seu aprisco. E aí na parábola posterior ele vai se referir a uma mulher que, perdendo uma das suas dracmas, uma de suas importantes moedas, ela varre a casa até encontrar esta moeda, e achando essa moeda, assim como o pastor que havia perdido a ovelha, ela chama os vizinhos e faz uma festa para celebrar aquilo que havia sido perdido e foi encontrado. E diferente dessas parábolas anteriores, na parábola do filho pródigo, o pai, ele não vai em busca do filho perdido. E nós iremos meditar essa noite a respeito disso. E aí, quando a gente pensa a respeito dessa parábola e dessa história tão conhecida, eu me lembro de uma explicação que há muito tempo eu ouvi e que foi parte de um divisor de águas na minha vida com relação à minha fé. Um autor e teólogo e escritor, educador chamado Rubem Alves, ele faz uma explicação acerca dessa parábola, dizendo que na lógica de Deus, sobre o pai do filho pródigo e sobre aquele filho que se perde, que esbanja todos os seus bens com a vida devassa, pecaminosa, e o outro que fica em casa, é uma lógica que a gente poderia chamar a lógica do crédito e do débito. E é como se aquele jovem que desperdiçou tudo o que ele tinha, ele chega para o pai, faz aquele discurso que a gente acabou de ouvir para o pai, e abraça o pai, e o pai responde para ele: filho, eu não somo débitos. Você não tem uma conta negativa comigo. Eu não somo débitos. Ao mesmo tempo que depois que o pai recebe aquele jovem e faz uma grande festa, porque aquele jovem havia se perdido e foi encontrado, o filho mais velho, que era o primogênito, chega para o pai e diz: pai, eu fiz tudo o que eu deveria ter feito pelo Senhor. Eu fui um bom filho e fui obediente, e o Senhor não me deu a honra e não comemorou alegremente como o Senhor fez com o meu irmão mais novo. E como se o pai respondesse para aquele jovem: meu filho, eu não somo créditos. Você não tem crédito comigo. Você não tem acúmulo de coisas comigo. E aí, quando a gente pensa nessa lógica de que não existe mérito e demérito diante de Deus, o grande trunfo dessa parábola e dessa ministração de hoje é o que nós cantamos durante o louvor inteiro, a respeito de um Deus que é gracioso e que Ele se predispõe a nos amar, a nos aceitar, baseado não naquilo que somos, baseado não naquilo que fazemos, baseado não naquilo que nos sacrificamos, baseado não de onde nós viemos, mas baseado na sua vontade perfeita, na sua bondade, no seu amor e na sua soberania. E essa é a história do filho pródigo. Não a história de um filho, mas a história de um pai e dois filhos que estavam perdidos dentro de casa. E quando a gente pensa no contexto judaico e nessa lógica que era familiar para aqueles ouvintes de Jesus, quando um filho ele pediria a parte da herança, primeiro ele estava querendo que o pai morresse, né? E aí ele pensou assim: como o senhor não morre, está demorando a morrer, eu quero a minha parte. O que me cabe, eu quero. E aí o que isso consistia? Uma herança, e no caso dele que tinha dois filhos, aquela herança deveria ser dividida em 3 partes. 2 partes ficaria para o filho mais velho e uma das partes ficaria para o filho mais moço. Então, quando ele pede a sua parte, é como se no testamento final, posterior, ele não tivesse mais o direito, porque ele já deveria ter tido a sua parte e acabou. Então, quando o filho volta para casa e o pai o recebe, o reintegra na família, isso implica dizer que o filho mais velho ganhará menos. Porque do que sobrou, as 2 partes que sobraram, mais uma vez vai ser dividida em 3 partes e mais uma vez o filho mais moço receberá o que lhe cabe. E aí a gente vai pensar a respeito desses 2 jovens que tinham um pai perfeito, que nessa parábola se representa Deus. O próprio Jesus estava se autorrepresentando naquele momento daquela história, e ele estava dizendo para os seus ouvintes: esses 2 filhos estão perdidos. Um está perdido no relacionamento com o pai, porque sai para se esbanjar dos seus prazeres, das suas vontades, mas usando os recursos e as bênçãos que advêm do pai.
O outro estava num relacionamento como se ele pudesse controlar as circunstâncias da sua vida mediante a sua conduta e as suas regras morais e a sua obediência, achando que assim ele conseguiria créditos com seu pai. E nós iremos meditar nessa noite a respeito de como esses filhos se relacionavam com o pai da história e quanto muitas vezes nós nos identificamos com esses filhos. O primeiro deles é o filho mais novo. Vocês podem ver aí logo no início, nos primeiros versículos, quando vai dizer a respeito dele: um certo homem tinha 2 filhos e o mais novo disse ao pai: eu quero a parte que me cabe. E o primeiro destaque que eu quero dar a respeito desse filho é que ele estava na casa do pai, ele estava desfrutando de todas as bênçãos do pai, mas ele cogitou achar que fora do aprisco, que fora do cuidado do pai, que fora da comunhão com o pai, que fora do relacionamento com o pai, ele encontraria deleite para a sua alma. E aí você pode pensar a respeito disso hoje, diz assim: não, mas eu continuo na casa do pai. Eu continuo aqui, eu continuo vindo para a igreja. Esse não me cabe, esse perfil não é o meu. Mas quantas vezes, assim como a serpente fez com Eva, ela vai conduzir ao coração do ser humano, ou convencê-lo, seduzi-lo, de que nem é tão verdade aquilo que Deus está falando. É tão cansativo ser essa esposa que Deus quer que eu seja, eu vou encontrar alívio de outra forma. É tão cansativo ser esse ministro que Deus quer que eu seja, é tanto sacrifício, é tanta renúncia, é tanto empenho, é melhor que eu encontre alívio de outra forma. E aí aquele homem que desfrutava da segurança, que desfrutava da provisão, que desfrutava das riquezas, que desfrutava do favor, que desfrutava da paz, ele decidiu sair do aprisco do seu pai. E aí ele buscava uma vontade e uma liberdade de ser senhor de si mesmo. E aí muitas vezes nós frequentamos as igrejas, muitas vezes nós cantamos, muitas vezes nós ouvimos ministrações, mas ainda nós não, no nosso coração, Jesus ainda não é o nosso Senhor absoluto. E quando nós falamos dessa relação de Senhor, nós estamos falando de uma relação de servil, uma relação de autoridade, uma relação de controle, de direção. E muitas vezes essa lógica de que eu frequento a igreja ano após ano, eu estou ano após ano na igreja, mas o meu coração ainda não é absolutamente controlado por ele. Eu ainda não posso dizer que eu sou o seu servo, porque o servo não tem vontade, porque o servo não tem interesses próprios, porque o servo não milita ou não se distrai com as coisas desse mundo, com coisas outras. O servo está diligentemente empenhado em servir ao seu Senhor. Mas essa parábola, esse jovem, esse filho mais novo, é como se ele dissesse ao pai: pai, a forma como o Senhor conduz a minha vida me faz infeliz. Eu não suporto mais. Eu quero ser meu próprio governo. Eu quero ser meu próprio Deus. Eu quero ser meu próprio Senhor. Essa é uma outra característica desse filho. Ele queria construir uma vida alheia a Deus, ainda que desfrutando dos seus recursos. Quantos nós podemos ver que infelizmente tropeçaram no caminho, estão aí fora, esperando que Deus os conceda proteção, esperando que Deus os conceda saúde, esperando que Deus os conceda prosperidade, mas arrancaram o Senhor do centro das suas vidas. Essa é uma característica própria dos filhos mais novos. Ele considerava possível estar em inimizade com o Deus Criador e ao mesmo tempo ser feliz. Ele acreditava que no seu padrão, na sua lógica, na forma dele pensar, na forma dele escolher, era ainda mais importante, era ainda mais relevante, era melhor do que o próprio Criador pensava ao respeito dele. E aí a gente vai ver, gostaria que os irmãos abrissem comigo no profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Esse texto vai caracterizar muito bem a respeito do povo de Deus e da sua rebelião, mas também uma das características do filho pródigo. A cobiça o leva a um vazio de insatisfação e de tristeza. Veja, Jeremias capítulo 2, versículo 13 diz assim: porque o meu povo faz 2 maldades. A primeira, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, o lugar onde há provisão, o lugar onde há satisfação, o lugar onde há plenitude de alegria, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. É como se aquele filho pródigo dissesse assim: eu estou diante de tudo que eu preciso,
de toda fonte de riqueza, de toda fonte de provisão e sabedoria. Mas eu julgo achar que na minha consciência, a minha decisão, o meu livre-arbítrio, ele é capaz de tomar uma decisão melhor a respeito da minha vida do que o próprio Deus vai dizer para ele. Até aqui, no versículo 17 do capítulo 15, que nós estamos lendo, o filho pródigo, a Bíblia vai dizer, e Jesus vai dizer que ele caiu em si e disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome. Esse é um dos estados desse filho pródigo e desse irmão mais novo. Ele começa a cogitar que pode viver uma vida separado de Deus. Ele começa a planejar uma vida que ele julga conseguir uma vida feliz, longe do cuidado, da provisão e da supervisão de Deus. Ele julga acreditar que ele tem a capacidade e que ele pode ser senhor de si mesmo, tomar suas próprias decisões, pensar a respeito do seu próprio futuro. Ele pensa e ele cogita considerar que a vida a partir dos seus deleites, dos seus próprios prazeres, das suas próprias vontades, lhe trará mais satisfação do que uma vida de obediência, de serviço e de apoio do Senhor. E esse jovem, quando ele se esbanja no pecado, quando ele se esbalda na podridão da sua vida devassa, a Bíblia vai dizer que ele cai em si. E esse cair em si, a gente às vezes tem uma tentação de achar que isso vem da gente, né? Eu caí em si, eu tomei uma decisão, eu percebi a situação em que eu estava. E quando a gente olha para a palavra, nós estamos vendo um pai assim como esse pai desses dois jovens, mas como o nosso Pai Celestial. Ele tem o controle absoluto da nossa vida e até a predisposição de nos arrependermos vem dele. Então, por que aquele jovem, e por que o pastor, por que aliás, o pai dessa parábola, ele não vai atrás do filho? Aquela mulher que perdeu a dracma, ela foi atrás da moeda. O pastor que perdeu a ovelha foi atrás da ovelha. Mas por que o pai do filho pródigo não foi atrás do filho pródigo? Porque era necessário que o filho pródigo caísse em si. Porque era necessário que o filho pródigo fizesse um autoexame da sua vida e, movido intimamente pelo Espírito Santo, ele entendesse a miséria e a podridão em que ele estava vivendo e reconhecesse que ele precisava voltar para o Pai. E aí ele cai em si, como a gente acabou de ler. Capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios, versículo 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Eu me lembro uma vez que eu tinha postado alguma coisa no Instagram a respeito de um pecado. E algo que eu confessei, alguém me fez uma pergunta e eu confessei que aquilo era um pecado que eu havia identificado e reconhecido. E aí, imediatamente, alguém me disse no privado: não, você não é assim, você não é tão má. Você é uma ótima mãe, você é maravilhosa. E quase que eu digo: vai de reto, Satanás, deixa me arrepender. Me deixa eu perceber a podridão do meu coração e me arrepender. Não me convença de que eu não preciso cair em mim e tomar um rumo diferente. E aí, quando o apóstolo Paulo vai dizer isso aos Coríntios, ele está dizendo que essa tristeza, a tristeza do cair em si, a tristeza do arrepender-se, a tristeza do perceber a sua condição, a tristeza de olhar para si e dizer: eu deixei aquilo que era maravilhoso, eu deixei um manancial de águas vivas para ficar mendigando água em cisternas rotas, sem água. Esse cair em si, ele é uma iniciativa do próprio Deus. É o próprio Deus que gera essa tristeza de arrependimento no nosso coração. E que sem ela, nós não conseguiríamos voltar para a casa do Pai. E aí a gente aprende rapidamente com essas características breves que eu pontuei do filho mais novo, algumas lições e algumas orientações importantes. A memória do filho pródigo o despertou para reconhecer a necessidade de voltar para a casa do pai. O que ele pensou? A casa do meu pai, a fartura. Na casa do meu pai, os servos não são tratados assim. Na casa do meu pai, a segurança. Mas ele também trouxe à memória o que ele fez.
ele também trouxe à memória a sua condição de ter pedido ao pai metade do que lhe cabia e ter ido embora. E muitas vezes, meus irmãos, sabe por que nós temos dificuldade de chorar na presença do Senhor? Sabe por que nós temos dificuldade de rasgar o nosso coração e vibrar e celebrar quando nós cantamos sobre graça? Sabe por que temos dificuldade de estar com o coração em júbilo quando nós ouvimos uma mensagem sobre perdão? Porque nossa memória é fraca. Porque rapidamente a gente esquece quem nós éramos. Rapidamente nós assumimos uma capa, uma roupa, uma veste, uma performance, e agora eu não sou mais quem eu era antes. Mas o filho pródigo só caiu em si quando o próprio Espírito de Deus o lembrou quem ele era. Meus irmãos, diante desta ceia, diante desta palavra, diante do trono do Rei dos Reis, olhe para o seu passado. Quem você era? O que foi que ele fez para que você caísse em si? E muitas vezes essa memória, como se ela fosse assim, muito incômoda. É melhor não pensar nisso. Deixa para lá. E aí a gente já assume as coisas que ficam para trás, né? Vou prosseguir para o alvo. Uma coisa é você viver preso ao seu passado, como muitos crentes vivem, atormentado pelo seu passado, sendo culpado pelo seu passado, voltando ao seu passado como se ele continuasse escravo dele. Você não é mais escrava do passado. Você não é mais acorrentado às correntes que lhe condenavam outrora. Mas essa memória, ela vai lhe trazer esperança. Essa memória vai lhe trazer gratidão. Essa memória vai lhe trazer o sentido da graça e por que você está aqui. Então eu só consigo celebrar a graça e dizer que graça maravilhosa se eu olhar para mim e dizer eu não merecia ela. Mas é muito difícil uma pessoa que se vê boa, uma pessoa que se vê digna, uma pessoa que se vê reta, celebrar a graça. Que favor imerecido que eu mereço. Como assim é imerecido? Se eu fui uma pessoa honesta a vida inteira. Como assim é imerecido se eu fui um bom filho? Como assim é imerecido se a minha função de pai eu estou cumprindo? Como assim é imerecido se eu dou meu dízimo de tudo que eu ganho e dou oferta generosa? Como assim é imerecido? Uma pessoa que não reconhece que ele foi arrancado, não de comportamentos errados, mas de uma natureza que estava condenada ao inferno, é uma pessoa que olha para o seu passado e que olha para a casa do Pai e diz: que graça maravilhosa, eu sei quem eu era. Eu sei ao que o meu coração estava atormentado e aprisionado. Eu sei como eu era triste e perdido. Eu sei o que ele fez por mim. A primeira lição que a gente aprende com as características desse filho mais novo é que ele trouxe à memória quem ele era e o que tinha na casa do seu pai. Uma segunda coisa que esse filho mais moço ele faz, ele se ergue em direção ao pai. É uma outra característica muito comum do público de irmãos mais novos. Eu pequei, eu falhei, eu estou envergonhado, eu estou humilhado, mas eu vou continuar aqui me vitimizando. Eu vou continuar aqui desejando a comida dos porcos. Eu vou continuar aqui sendo rechaçado. Eu vou continuar aqui, eu mesmo me autoflagelando, porque eu sofro muito. E aí a coisa que esse filho nos ensina é que ele, ao lembrar-se de quem ele era, ao lembrar-se do que tinha na casa do pai, ele toma uma posição e se ergue. Meu irmão, se você se identifica com esse jovem, esta noite o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração: levante-se. 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 Saia desse quarto, saia desse abismo, saia desse escuro, saia dessa aflição, saia desse sofrimento, desta ansiedade. Erga-se. Uma terceira coisa que nós aprendemos antes, queria só destacar o Salmo 65 a respeito do que nós estamos falando de erguer-se em direção ao Pai. Veja o que o salmista diz: bem-aventurado, muitíssimo feliz, aquele a quem tu escolhes, se referindo a Deus, e fazes chegar a ti, para que habitem em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Quem é que nos faz cair em nós? O Senhor. Quem é que nos faz lembrar de quem nós éramos? O Senhor. Quem é que nos lembra as riquezas que existem na presença de Deus? O Senhor.
Quem é que nos faz erguer-se da nossa tristeza, da nossa vergonha, da nossa culpa e do nosso medo? O Senhor. Quem é que nos escolhe? O Senhor. E quem é que nos faz fartos de bondade em sua casa? O Senhor. Se nessa noite você diz assim, este filho mais jovem sou eu, essa mensagem é para o teu coração. Terceira coisa e característica que esse jovem, esse filho mais novo, ele nos ensina, é a respeito da esperança. Me lembro da história de Noemi, Ruth e Noemi, e aquela mulher, ela havia perdido absolutamente tudo. Ela perdeu os seus filhos, ela perdeu o seu esposo, ela estava numa terra estrangeira, ela havia perdido uma nora, porque a nora quis voltar para casa, e ela só tinha Ruth. E aí Noemi, no auge da sua amargura, ela se identifica com a sua amargura, mas dentro de Noemi havia uma chama de esperança. Para onde é que ela volta? Para Belém, a casa onde tinha pão. E aí o que move aquele jovem que estava ali, numa situação, acho que a situação mais precária para um judeu, e Jesus ele era criativo e ele caracterizou bem aquele jovem, porque para um judeu, ele servia a um cidadão estrangeiro, já era um problema, e ele servia a um cidadão estrangeiro cuidando de porcos, o problema era maior ainda. Então ele estava diante de uma situação completamente vexatória, de humilhação profunda. Mas ele cai em si por causa da iniciativa de Deus. Ele lembra quem ele era. E isso lhe dá impulso para que ele deseje voltar para a casa do pai. E aí ele é atraído pelo próprio pai, que o escolhe e o reconduz a um porto de paz onde havia bondade. E ele é encorajado por esperança. Eu estou com fome agora. Eu estou triste agora. Eu estou desiludido agora. Eu estou abandonado agora. Eu estou humilhado agora. Mas na casa do meu pai há abundância de pão. Meu irmão, se essa esperança não lhe mover, é vão estarmos aqui. Não faz sentido a nossa fé. Se essa esperança de que Ele vive, porque Ele vive eu creio, porque Ele vive as promessas são reais, porque Ele vive eu tenho redenção, porque Ele vive essa leve e momentânea tribulação, ela é passageira, vai passar e não vai se comparar com o peso da glória que há de vir, essa esperança ela precisa nos arrancar da posição que nós estamos. Da tristeza, da apatia, da depressão, do sofrimento. Crente passa por tristeza? Muitas. Crente passa por decepções? Demais. Crente passa por sofrimento? O sofrimento é o instrumento mais pedagógico de Deus para a vida do crente. Mas a palavra diz que o fruto do Espírito é, alegria. Isso quer dizer que eu posso passar pelo sofrimento, pela tristeza, pela decepção, pela humilhação, pela dor, pela angústia e ser alegre, porque a alegria não vem de mim, é manifestação e fruto do Espírito. E essa esperança me atrai, essa alegria me atrai a uma vida de esperança. Na casa do meu Pai, na presença do meu Pai, a plenitude de alegria. E nós aprendemos isso com esse jovem. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer tão bravamente aos romanos, no capítulo 5, ele diz assim, veio porém a lei, para que a ofensa abundasse. Diante daqueles judeus, fariseus, que estavam ouvindo aquela história, aquele jovem não tinha perdão. Veja só o histórico do homem. Ele desonra o pai, ele pede a sua herança, ele é desintegrado da família, ele se envolve com promiscuidade, ele vai trabalhar para cidadãos estrangeiros numa terra estrangeira, ele vai cuidar de porco, ele fica completamente envergonhado. Então, para aquele jovem, para aquele público de fariseus e religiosos, o que o pai tinha que fazer com aquele filho? Lavar as mãos. A minha parte, meu filho, eu já fiz. Diante da lei, diante da minha régua de conduta e de moral, você não passa. E aí o que o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. O pecado daquele jovem era grande, era muito, o histórico era ruim. Talvez você se identifique com ele. Mas, olha o que Paulo diz. Onde abundou o pecado... Diga mais uma vez. Onde abundou o pecado... Que coisa maravilhosa.
Que notícia maravilhosa para gente como eu e como você. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 4, versículo 16, cheguemo-nos, portanto, já que você caiu em si, por iniciativa do próprio Deus, já que você foi movido por uma memória, por um flashback na sua vida, do quem você era, você foi atraído de maneira esperançosa à presença do Senhor, onde há alegria, onde há perdão, onde há júbilo, onde há graça. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aquele jovem, quando ele cai em si, ele faz aquele discurso. Eu gostaria que você voltasse ao texto. Lucas capítulo 15. A partir do versículo 18, diz assim: levantar-me-ei e irei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e pequei perante ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus escravos. E ele, levantando, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei a melhor veste. Ele veste aquele homem, ele tira aquele homem daquela posição de humilhação e agora traz de volta para a filiação. Pondo-lhe um anel em sua mão, lhe trazendo a autoridade mais uma vez da sua identidade como filho, e calçados aos seus pés, que era uma característica de um homem que era livre, que não era escravo. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, para que comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. Olha o que o autor de Hebreus ele vai dizer: entre na presença do Senhor com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se você se identifica com esse filho, você diz assim: essa aí é a minha história. Essa pessoa envergonhada sou eu. Essa pessoa cheia de débitos, quase que literalmente, sou eu. Essa pessoa cheia de dívidas diante de Deus, sou eu. Essa pessoa que precisa cair em si, sou eu. Essa pessoa que está sendo atraída pela graça, atraída pelo perdão. Eu não mereço o perdão de Deus, nem de ser chamado seu filho. Se você se identifica, este é o convite que o pai do filho pródigo faz. Achegue-se com confiança, não nos seus méritos, não no seu histórico, não nos seus feitos, mas com confiança ao trono da graça, porque você vai receber ajuda em tempo oportuno. E aí pode ser que você diga assim: certo, a parábola acabou. Não me identifico com esse jovem, amém, glória a Deus por aqueles que estão voltando ao Senhor, que coisa boa, né? Deus perdoa, Deus faz, mas talvez você se identifique com o próximo. Veja bem, o filho mais velho, e eu gostaria que você lesse comigo, a partir do versículo 25, diz assim: ora, o seu filho mais velho, estando no campo e vindo, aproximou-se da casa e ouviu a música e as danças. E lhe chamou um dos seus servos e perguntou o que significam essas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou, e o teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebe são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar, portanto, saindo-lhe, o seu pai lhe rogava. E ele respondeu e disse ao pai: eis que eu te sirvo, em algumas versões vão dizer como escravo, há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, matando-lhes um novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. O filho mais novo, ele é aceito, o pai faz uma grande festa, e o filho mais velho questiona a decisão do pai. Não foi certa a decisão do meu pai. Não foi justa a decisão do meu pai. Eu me recuso a celebrar uma decisão como essa. É absurdamente
inconcebível meu pai reintegrar esta pessoa com este histórico, com este passado, de novo na família. É inconcebível que eu precise mais uma vez dividir a herança quando o meu pai morrer. O filho mais velho recusa-se a celebrar a graça. E observe se você se identifica com ele. A primeira característica desse filho mais velho é que ele sente raiva. Eu vou ler para que eu pontue aqui sem fugir do tempo. Quando a vida não é o que esse filho mais velho gostaria que fosse, ele não apenas se entristece, mas ele sente raiva e amargura. Eles acham que por viverem uma vida de valores, serão felizes e Deus garantirá a isenção de sofrimentos e desapontamentos em virtude dos resultados de suas observâncias. Sabe qual é a característica do filho mais velho? Meu irmão, e vamos ver se você se identifica com ele. É o filho que quando as coisas elas fogem do controle, que quando o sofrimento aparece, que quando há alguma contrariedade, que quando as coisas não prosperam tanto, ele começa a questionar a Deus o porquê as coisas não estão indo tão bem, já que eu faço tanto. Já que eu me esforcei tanto, me guardei tanto, eu mereço um bom casamento. Já que eu sou tão honesto com os meus negócios, eu mereço prosperar. Já que eu sou um pastor tão temente ao Senhor, eu mereço que a minha igreja bombe. Já que eu sou tão comprometido com as coisas, as pessoas têm que me reconhecer e Deus precisa me honrar. É justo. E aí uma pessoa que tem a característica do filho mais velho, é uma pessoa que acha que merece receber recompensas, que merece receber honras, que merece receber muitos elogios da parte de Deus, porque ele faz muito para Deus. Então eu oro tanto, por isso que Deus me honra. Eu sou uma mulher tão temente ao Senhor, por isso que Deus me abençoa. Olha os meus filhos como são uma bênção, por minha causa, joelho no chão. Veja, não é a graça de Deus que alcançou um bom casamento, um bom emprego, prosperidade, filhos abençoados, uma porta de emprego. É porque eu me sacrifiquei muito. Esses dias eu ouvi uma música que eu fiquei assim, acho que não tem nem a palavra. A música vai dizer assim, que ela estava naquele momento carregando a glória de Deus, celebrando a glória de Deus, não sei a expressão exata, depois os irmãos podem procurar, por causa do sangue, veja bem, a gente já pressupõe o sangue de quem, né? O sangue do Cordeiro. Mas não, o sangue que na minha trajetória eu sacrifiquei. O sangue dela, do sacrifício dela, meu irmão, isso é um absurdo, mas é o que a gente escuta e é o que a gente mais celebra como povo de Deus, infelizmente. Quando alguém diz assim, o seu esforço vai ser recompensado, glória a Deus. Mas quando a gente diz assim, você não merece, a gente diz assim, não. Eu não. Você não me conhece, você não sabe o preço que eu pago. Existe uma outra característica do filho mais velho, é porque, por um outro lado, ele sofreu muito ao longo da sua história, ele passou por muitas dificuldades ao longo da história, da sua história, e ele acha que Deus ele tem a responsabilidade de não permitir mais que ele sofra. Então, qualquer tipo de sofrimento, eu questiono Deus. Como assim? Não vale a pena, então, servir a Deus. Se eu sofri tanto na minha vida, Deus tem a responsabilidade de me dar uma vida confortável. Essa é uma característica dele. Ele fica com raiva quando as coisas fogem do seu controle. E aí, a gente vai perceber que, além dele sentir raiva, ele é egoísta. Ele é egoísta tão quanto o seu irmão mais novo. Por que o irmão mais novo queria sair de casa? Porque ele queria ser Deus de si mesmo. E por que o filho mais novo ficava em casa? Porque era a forma dele viabilizar que o pai lhe desse aquilo que ele desejava para que ele fosse senhor de si mesmo. Então veja comigo, ele era egoísta tanto quanto o mais novo, porque ele queria viver a vida do seu jeito, e é como se ele dissesse, eu posso lhe provar, Deus, que eu mereço esse tipo de vida. Eu posso lhe provar que eu mereço uma vida mais confortável, porque o Senhor sabe o preço que eu pago. O Senhor sabe o preço que eu estou pagando para salvar meu marido. O Senhor sabe que eu mereço. Se você pensa desse jeito, minha irmã, o filho mais velho já dominou o teu pensamento. Terceira coisa, característica do filho mais velho, eles vivem uma vida moral
não pelo prazer da virtude em si, mas por desejar controlar as circunstâncias. E aí tem um livro de um autor chamado Timothy Keller, O Deus Pródigo, e eu deixo como indicação para a leitura dos irmãos, e que ele vai trazer uma ilustração que falou muito ao meu coração. E aí ele vai trazer a ilustração de uma peça chamada de Amadeus, o nome dessa peça, que tinham dois personagens principais. O primeiro deles era um músico chamado Salieri. E aí aquele músico Salieri era um músico que desejava ser muito próspero. Ele desejava ser muito famoso. E ele faz uma oração a Deus: Senhor, eu quero que a tua glória seja vista. Veja bem o nível da oração bonita. Eu quero que a tua glória seja vista através da música. Eu quero que o Senhor seja conhecido através da música. O teu nome seja engrandecido através da arte. Mas, Senhor, eu quero que o meu nome seja muito conhecido também. Eu quero que eu seja muito famoso. E aí, para que eu seja muito famoso e que o teu nome seja muito glorificado através da minha música, eu vou viver uma vida de castidade. Eu não vou me envolver com nenhuma mulher. Eu vou dar minhas riquezas aos pobres e eu vou viver uma vida piedosa. E Salieri começou a prosperar. E é como se ele entendesse assim: está dando certo. A oração está dando certo, Deus disse de acordo. Até que surge Mozart. Um musicista extremamente mais talentoso do que Salieri e extremamente devasso, promíscuo, que vivia uma vida de rebelião contra Deus. E aí Salieri, naquele momento, ele diz: Deus, agora há uma inimizade entre mim e ti. Porque eu fiz uma oração para que eu prosperasse e o teu nome fosse glorificado através da minha música. E o Senhor permitiu que Mozart fosse melhor do que eu. Eu desejo a sua morte. Observe a ilustração dessa peça à luz da nossa vida. Quantas vezes, irmãos queridos, nós nos empenhamos, nós trabalhamos, nós até damos o nosso recurso, nós até damos o nosso tempo, nós até nos sacrificamos, nós até investimos para melhorar, para conseguir, a gente até faz oração bonita, mas no final, o resultado não é por causa do Senhor, é por nossa própria causa. E aí, quando Deus não permite que as coisas saiam como a gente gostaria de ter feito, ao invés de a gente fazer uma autoanálise e dizer assim: como eu sou mal, como o meu desejo e a minha motivação era egoísta, Senhor, me perdoa. Ao invés de fazer isso, a gente faz igual o filho mais velho. Eu fiz tanta coisa e é isso que eu ganho? Uma próxima coisa que o irmão mais velho ele sente, além de raiva, além de um espírito egoísta e além de uma vida moral a fim de controlar as circunstâncias, ele sente-se superior. Todo crente que se sente superior ao outro, que se sente superior ao pecador, que se sente superior a quem está lá fora, que se sente superior a quem tem uma função diferente da sua, está dominado pelo espírito do irmão mais velho. E aí ele olha para o pai e diz assim: este teu filho que fez isso merecia uma sentença diferente. E aí a gente lembra de quem? De uma parábola que Tarsis ministrou muito recentemente. Quem era aquele homem que orava, batendo no peito e dizendo assim: obrigada porque eu não sou como um destes fariseus, aliás, publicanos. Obrigada porque eu não sou tão pecador. Obrigada porque o meu passado não é tão miserável. Obrigada porque eu sou um cidadão de bem. Obrigada porque eu faço coisas boas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está me fazendo prosperar por causa da minha fidelidade. Obrigada, Senhor. É o filho mais velho que se sente superior àquele miserável que está clamando: Senhor, eu não mereço nem ser chamado teu filho. Me chama de escravo. Se você se sente superior a alguém, qualquer pessoa que seja, cuidado. O espírito do irmão mais velho lhe rodeia. Próxima característica: ele se submete ao Senhor e serve ao Senhor marcado pelo medo, não pela alegria e pelo amor. Quantas vezes, meus irmãos, nós servimos, nós cultuamos, nós fazemos pelo medo, pela coerção, medo de repente o Senhor voltar e eu não for. Medo de repente de alguém questionar a minha espiritualidade. Eu nem estou tão bem assim, mas é melhor eu manter a aparência porque eu posso ser questionado pelo medo. E aí aquele jovem é como se ele dissesse assim:
Eu tenho trabalhado como escravo esse tempo inteiro e é isso que o Senhor me retribui? É como se ele dissesse assim, eu estou infeliz nesse serviço e é isso que o Senhor me dá? Eu não tenho plenitude de alegria no serviço, eu não amo estar na tua casa. Pelo contrário, eu lhe acho uma pessoa intragável e é isso que o Senhor faz por mim? O filho mais velho, ele não serve por amor, por causa do outro, por causa do Senhor. Ele serve com base no medo. E eles não fazem por causa do outro, eles fazem por ele mesmo. Quando ele diz assim, pai, o Senhor nunca matou um bezerro, um novilho cevado. Aí ele diz assim, para a gente comer? Ele diz isso, meus irmãos? Como é que ele diz? Como é que está na sua Bíblia? Para que eu e os meus amigos comêssemos. Ou seja, aquela relação que ele tinha com o pai era uma relação completamente egoísta, unilateral. Eu vou honrar o meu pai, eu vou ser um bom filho, eu vou fazer o que a sociedade acha que é pertinente, o que a sociedade acha que é aceitável, não porque eu amo ao Senhor. Não porque eu quero honrar o Senhor, não porque eu quero louvá-lo, não porque eu quero reverenciá-lo, não porque eu quero servi-lo com amor, com alegria, com liberdade, mas é por minha causa mesmo. Porque fazendo isso, eu vou alcançar alguns benefícios e algumas vantagens que eu acho que eu julgo merecer. Se você serve ao Senhor por medo, se não há alegria no serviço, se não há alegria nos seus relacionamentos, se aquilo que você faz, se ser a esposa que você está sendo é pesado demais, você não está fazendo pelo Senhor. Se ser o esposo que se sacrifica pela sua esposa for difícil e incômodo demais, você não está fazendo pelo Senhor. Porque a Bíblia vai dizer, mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Servos, sejam obedientes aos seus patrões como ao Senhor. Homens, amem as suas esposas como o Senhor amou a igreja. Se está sendo pesada essa relação de serviço, se você está chegando em casa atribulado, incomodado, porque você não recebeu o elogio que você merecia, porque você não foi reconhecido como você deveria, porque você não está tendo aquela oportunidade que você julga ser capaz de ter. Se isso assola o teu coração, meu irmão, você não está servindo ao Senhor. Porque Ele diz, vinde a mim, cansados, sobrecarregados, e eu lhe dou alívio. Eu lhe dou alegria. O filho mais velho, ele não se alegra na presença do Senhor, mas ele serve por medo. Quinta coisa, e quase as últimas, ele não tem certeza do amor de Deus. Ele diz assim, aquele jovem, tu nunca me deste um banquete. Às vezes a gente está na igreja há 30, 20, 15 anos, 2 anos. E essa música, ela tem pouco impacto na nossa vida. Deus me ama. Como assim Deus me ama? Deus me ama hoje, porque estou aqui com um dízimo guardado para dar. Deus vai ficar orgulhoso de mim. Deus me ama, porque eu estou usando os meus dons e talentos na casa. Deus vai ficar orgulhoso de mim. Ah, Deus conhece meu histórico, meu currículo. Deus sabe que tipo de esposo que eu sou. Deus me ama. E aí, quando esse filho mais velho, ele tropeça, o que ele pensa? Deus me odeia. Deus está contra mim. Porque o meu relacionamento com Deus não está com base nele. Não está com base na predisposição dele de me amar. Não tem base na predisposição de bondade dele. Não tem base na graça dele. Ele está fundamentado em mim. Então, quanto melhor eu for, mais eu vou receber o amor de Deus. Quanto mais santo eu for, mais Deus vai me abençoar e se alegrar comigo. Mas a lógica de Deus não é essa. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que ele nos salvou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos deu vida quando nós estávamos. E qual foi o teu papel nisso? Ele recusa-se a participar do banquete por causa do orgulho e da soberba. Uma pessoa que não celebra a graça, uma pessoa que não vibra pela redenção, é uma pessoa que tem a característica, o espírito do irmão mais velho. Você está cheio de si. Você está cheio das suas conquistas. Você está cheio da sua reputação tão honrada.
Você está cheio das suas realizações. Mas eu vou dizer alguma coisa ao teu coração. Você não é feliz. Você é vazio. Porque a soberba pressupõe a queda. E talvez você diga assim, não está falando comigo. Louvado seja Deus que você não seja o irmão mais velho. Mas no meio da igreja, se Jesus contou essa parábola, é porque ele existe. E obviamente eu não quero lhe convidar a se autodenominar. Então Jesus nos convida, e eu queria que você guardasse essa frase no teu coração, como eu guardei no meu. Jesus nos convida a nos arrepender, diferente do irmão mais novo. O que o irmão mais novo tinha que se arrepender? Da sua devação, né? Do seu pecado, da sua promiscuidade, daquela vida pregressa que ele estava levando. Ele tinha que se arrepender disso. Já o irmão mais velho, o que ele tinha que se arrepender? Das motivações erradas que o levavam a fazer as coisas certas. O irmão mais velho, o pai não diz assim, mentira, você não guarda os meus mandamentos. Ele não diz isso. Ele não questiona quando o filho mais velho diz assim, pai, eu tenho sido bom, eu tenho sido obediente. É como se o pai dissesse assim, eu sei, meu filho, tem mesmo. Você tem sido obediente. Mas eu estou lhe convidando a participar de um banquete para que você se arrependa de ter usado as motivações erradas para fazer as coisas certas. Quantas vezes você está guardando o seu coração puro por você mesma? Quantas vezes você está dedicando horas de oração, não por uma vida de intimidade, de relacionamento e de adoração, mas por causa de você mesmo? Quantas vezes você está se empenhando em ser um bom profissional, em avançar, em conquistar, em prosperar, não por causa do Senhor, mas por você mesmo? Quantas vezes a gente coloca uma capa de espiritualidade, de moral, de bons costumes, de uma boa tradição, não pelo Senhor, mas por nós mesmos? É hora de ser convidados ao banquete. O banquete, quando a nossa máscara cai. Quando a gente faz o nosso autoexame e diz assim, Senhor, eu não me pareço com o filho mais novo, mas eu me pareço tanto com o mais velho. Eu me relaciono tanto contigo com base nas minhas conquistas, nos meus méritos e no meu histórico. Tem misericórdia de mim. Efésios capítulo 1, versículo 3, a partir do versículo 3, se você puder abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim, vou ler para adiantar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou como filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja, você não foi escolhido e eleito pelo seu histórico. Você foi escolhido e eleito pela bondade e vontade de Deus. Para louvor da sua glória, de sua graça. Então não foi para que você fosse grande na terra. Foi para que a glória dele fosse exaltada. Observe. Pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza de sua graça, que faz abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispersão da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, preste bem atenção, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Sabe por que você tem direito à herança? Por causa dele. Só. Nem porque você foi ruim e você foi perdoado, nem porque você é bom demais e merece. Mas por causa dele, você tem direito à herança com Cristo. E aí a gente está encerrando, eu queria destacar algumas características desse pai que está diante desses dois filhos. O pai, representado pelo próprio Deus, demonstra amor e graça a ambos os filhos. Algumas características desse pai, ele toma a iniciativa o tempo inteiro. Ele toma a iniciativa de convidar o religioso para o banquete, ele toma a iniciativa de restaurar o pecador, ele aceita e restaura o pecador arrependido e oferece restauração ao religioso.
ao religioso. E ele nos dá um espírito de adoção, porque o apóstolo Paulo vai dizer: porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo espírito que testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja, os dois filhos, eles tinham um problema na identidade e no relacionamento com Deus. Quando volta, ele diz assim: não me chame mais de filho, me chame de escravo. Então ele se destitui da posição de filho e ele queria ser chamado de escravo. Já o irmão mais velho, ele diz assim: eu trabalho para o Senhor feito escravo. Eles se viam como escravo. E aí essa noite o Espírito Santo de Deus nos lembra: você e eu somos adotados e chamados de filhos. Meu irmão, o filho tem direito à herança, o filho tem direito à presença, o filho tem direito ao cuidado, o filho tem direito à provisão, o filho tem direito à segurança, o filho tem direito à casa, o filho tem direito à comunhão. E quantas vezes nós estamos nessas duas condições, seja se vendo como escravo por causa dos nossos pecados, seja se vendo como escravo por causa do nosso serviço meritocrático, mas você não é mais escravo. Você não é mais escravo da culpa, você não é mais escravo da sua reputação, você não é mais escravo da aprovação alheia, você não é mais escravo, você é filho. Você tem acesso à presença de Deus independente do seu histórico, independente do seu currículo, independente das coisas que você faz, do legado que você deixa, você é filho amado de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 25 vai dizer: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados desses cometidos, sobre a sua paciência. Essa noite nós estamos sendo convidados a estar diante dessa mesa. E como o apóstolo Paulo encorajou aos coríntios: examine-se. Porque quando não há esse exame, sabe o que acontece? Paulo vai dizer lá em Coríntios e talvez aqui: existem muitos que dormem ou que estão doentes, porque não se autoexaminam. Eu não me identifico com o filho mais novo, mas também você fecha o coração para se examinar se você parece com o mais velho. E aí por isso, muitos dormem e estão adoecidos. E eu gostaria de encerrar com algumas lições, e eu vou lê-las, para que nós nos guardemos no nosso coração durante a semana e neste culto em especial. Você pode se perguntar: o que mais pode motivar o ser humano a viver uma vida correta, se não são as coisas que eu faço? Se não é o sacrifício que eu faço? E aí eu trago a resposta: o amor ao Senhor, a reverência ao Senhor juntamente com o temor, o louvor pelo que Ele fez e a gratidão pela adoção que Ele lhe deu. Segunda lição: descanse na obra efetuada por Cristo, não pela sua. Descanse naquilo que Deus fez por você, não naquilo que você faz por Deus. Entenda? Você vai descansar a cabeça no travesseiro, não pensando: hoje eu fui bom, hoje eu dei esmola aos pobres, hoje eu fiz isso, hoje eu evangelizei. Descanse a sua cabeça na obra perfeita de Cristo, a que Ele fez por você. E receba a identidade e um novo relacionamento com Deus. Se você serve por tristeza, se você serve com tristeza, se você serve por medo, se você se relaciona com base nos seus interesses, se você vive uma vida moral e reta, pensando que você vai conseguir controlar as circunstâncias da sua vida e colocar Deus contra a parede para lhe honrar por causa dos seus bem-feitos, eu lhe convido essa noite a quebrar as algemas dessa escravidão que você vive e dizer assim: Senhor, neste banquete, nesta música, nesta dança, me ajuda a participar, me ajuda a celebrar a graça, me ajuda a celebrar o teu perdão. Arranca do meu coração esse coração de irmão mais velho. Arranca, Senhor. Terceira lição: o perdão que recebemos nos conduz de volta para Deus. A graça, ao contrário do que muitos pregam, ela não nos leva a uma vida leviana, descomprometida. Ao contrário, ela nos impulsiona de tal forma a viver em resposta de gratidão, em temor, em santificação por aquilo que Ele fez por mim. Então, se eu fui aceito por Deus,
Se eu recebi de Deus todos os recursos para ter uma vida santa, piedosa, próspera, Deus me deu todas as condições de ser uma pessoa separada, de viver uma vida que o glorifica, o que é que eu vou fazer? Viver isso. Se Ele me convidou, me aceitou e me dá recursos, o que eu faço? Respondo de maneira positiva. Então, se você que ouve a graça e você vive uma vida leviana, você vive uma vida descomprometida, você não experimentou a graça, você apenas a conhece. Terceira coisa, aliás, quarta, sou ruim de números. A graça nos leva a uma vida de temor. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. O salmista vai dizer no capítulo 4, versículo 4 do capítulo 130. E nos conduz a louvor a Deus. Ele também diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. O que o salmista está dizendo? Por que eu bendigo a minha alma ao Senhor? Por que eu celebro? Porque eu sei que Ele me perdoou. Porque eu sei o que Ele fez por mim. A graça nos conduz a uma vida de louvor. Quinta coisa, a mensagem da graça é ao mesmo tempo um alívio quanto um conflito para o nosso coração. A mensagem da graça, ela não enche igreja. A mensagem da graça, ela não traz dinheiro. Por que eu vou dar tanto dinheiro se Deus não vai mandar o gafanhoto para minha casa? Se Deus vai continuar me amando se eu tropeçar? Por que eu vou me engajar na igreja? Por que eu vou viver uma vida de serviço? Se eu fizer ou se eu não fizer, Deus vai me amar do mesmo jeito. Se eu não perco mais a salvação. Sexta e última coisa, os dois filhos estavam com as suas identidades distorcidas. Eles queriam ser tratados como escravos e trabalhavam como escravos. Mas nessa noite, o Senhor quer resgatar a nossa identidade como filhos. Sétima lição. Olha que coisa linda. Jesus como o perfeito irmão mais velho. Olha que coisa maravilhosa. Nesta história, o irmão mais novo éramos nós. E na história perfeita, o nosso irmão mais velho, que é o Senhor, Ele nos fez co-herdeiros com Ele. Ele divide a herança dele conosco, gente como eu e você. Ele pagou os danos pelo nosso pecado e a nossa rebelião e nos inseriu de volta à família de Deus. Diferente do irmão mais velho dessa parábola, que queria que o irmão mais novo fosse embora, porque ele ia ter prejuízo. O nosso irmão mais novo nos convida: vem, porque há pão no banquete do meu pai. E última coisa, examine-se, para que nós não estejamos sendo adoecidos e dormindo como os irmãos mais velhos.